Gente, chegamos na nossa última aula desse curso. Confesso para você que já estou até com saudade já, porque tudo que é bom parece que dura pouco, né? As pessoas falam isso, mas não é não. Para os filhos de Deus, tudo que é bom dura uma eternidade, porque o nosso lugar é o céu e a eternidade com Ele. Nesse sétimo encontro, nessa nossa sétima aula, não mais nem menos importante do que os outros temas, nós estamos trazendo algo para fechar assim, de forma extraordinária esse curso com você e transformar de vez a sua vida e o seu casamento. Nós iremos falar sobre paciência e longanimidade. Você sabe o que é verdadeiramente paciência e longanimidade? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sempre como em todas as aulas, a gente começa trazendo a passagem bíblica e o embasamento de tudo que a gente está falando. Porque se tudo que eu falasse nesse curso fosse sobre o que eu sei e o que eu acho, não adiantaria de nada. Mas por que existe um poder sobrenatural de transformação na sua vida e no seu casamento? Porque o que eu trago não é sobre o que eu acho, mas é sobre o que o manual diz. E que manual é esse? A nossa Bíblia Sagrada. E quem foi que deixou esse manual? O dono de tudo, o cara que criou o casamento, que fez o casamento, nada mais, nada menos do que o nosso Deus. Então ele fez o casamento e ele deixou o manual para a gente seguir. Olha que incrível. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. Esse eu vou ler diferente, eu vou lendo e a gente já vai conversando sobre o assunto, tá? Olha o que é que o meu amigo Paulinho, o apóstolo Paulo, olha o que ele fala sobre o amor e olha o que ele traz para mim e para você. Ele começa dizendo o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Para começar, se você não é paciente e bondoso com o seu cônjuge, então você não o ama. Quem ama não é ciumento. Meu Deus do céu, aqui é uma pancada no pé do vidro de um monte de gente. Quem ama não é ciumento. Quando ele fala de ciúme aqui, ele não está falando daquele ciúme de você também nem se importar com seu marido, com a sua esposa, não está nem aí, não é sobre isso. É não ter ciúme que ele fala, aquele ciúme doentio. Se você ama verdadeiramente, quem ama deixa o outro livre, quem ama confia. Você não precisa estar morrendo de ciúme e matando o seu marido ou a sua esposa de ciúme. Tem gente que, se pudesse, colocava o marido ou a esposa embrulhado dentro de um pacote, enfiava dentro de uma bolsa para ninguém nem olhar. Ele carregava trancado ali, ou então deixava fechado dentro de casa. Isso é doença. Isso não é vida, isso é doença. Você precisa buscar ajuda, terapia, você precisa se curar disso. E muitas vezes esse ciúme, essa doença, vem de raiz da infância, porque a pessoa se sentiu rejeitada na sua infância, porque ela não teve o amor de um pai, de uma mãe dentro de casa. Então, quando ela acha alguém que ela acredita que é dela, então ela quer possuir aquela pessoa e ninguém mais pode ter acesso, porque aquela pessoa é minha, porque é meu, eu não posso perder, entende? Então você precisa de ajuda, você precisa de terapia, você precisa de pessoas que entendam sobre esse assunto para acompanhar você, tá? Se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que eu e minha esposa também teremos o maior prazer de ajudar você a sair desse problema, desse caos na sua vida. Ele continua dizendo o seguinte: não é ciumento e nem é orgulhoso. Quem ama não é orgulhoso e nem é vaidoso. O que é que ele está querendo dizer para mim e para você aqui mais uma vez? O orgulho é obra do diabo. A pessoa que é orgulhosa tem... Gente, eu já vi tanta pessoa no meio da mentoria com a gente dizer assim: não, é porque eu sou orgulhoso mesmo, sabe? É quando a gente briga assim, eu vou dormir fora do quarto, eu não quero conversa, eu não peço desculpa, eu não peço perdão. Eu admito que eu sou orgulhoso. Eu digo: irmão, e o que é que você está precisando para mudar isso? O que é que está faltando para você mudar? Porque o demônio, ele caiu, ele foi expulso do céu por causa do orgulho e da vaidade dele. Ele diz assim, ó, nem é orgulhoso, nem é vaidoso. Quem é que é orgulhoso e vaidoso? O demônio. Se você não sabe, o demônio ele era um anjo de luz, Lúcifer, lá no céu, regendo orquestras celestiais, e ele foi expulso, ele foi lançado para fora do céu, exatamente por causa do orgulho e da vaidade. Então, quem ama não tem orgulho e nem vaidade. Aí ele continua: quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Eita pancada grande! Eita pancada grande!
Quantas e quantas vezes você foi grosseiro com seu marido, você foi grosseiro com a sua esposa, e se fosse com uma pessoa lá de fora, você teria tratado diferente. Aquela grosseria, você está descontando a sua raiva e seus problemas de trabalho, de outras coisas que você tem no seu marido ou na sua esposa. Quem ama verdadeiramente não é grosseiro e nem é egoísta. Sabe dividir, sabe fazer as coisas com amor e com paciência, retribuindo e contribuindo um com o outro. Quem ama não fica irritado, nem guarda mágoas. Meu Deus do céu. Olha o que é que Paulo está dizendo para mim e para você. Não é que você não vai brigar, não é que você não vai ter problema no seu casamento. Todo mundo tem problema e tem dificuldade no casamento. A diferença é que quem ama verdadeiramente não guarda mágoa. Ele até pode ter um momento de raiva, pode se irritar, mas ele não guarda aquilo, ele não leva essa mágoa adiante. Ele continua. Quem ama não fica alegre quando o outro faz alguma coisa errada, mas ele se alegra quando o outro faz alguma coisa certa. Eu não sei se você já viu, mas tem gente que está casado e que tem prazer de ver o outro cometendo algum erro ou caindo de alguma forma só para ele poder dar aquela esfregadinha na cara, para passar na cara do outro, tá vendo? Bem que eu te avisei, olha, tem prazer. Fica tripudiando em cima da queda do outro e do erro do outro. Quem ama verdadeiramente, gente, não faz isso. Quem ama verdadeiramente se alegra quando o outro acerta. E quando o outro erra, quando o outro cai, ele está do lado para dar a mão, para amar, para acolher e dizer, não tem problema não, a gente vai se reerguer junto, eu estou contigo. Entendeu a diferença de quem ama? Ele continua, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, perseverança e paciência. Ou seja, tem gente que qualquer discussão, qualquer briga que tem casamento, já diz logo assim, não, se você não dá certo não, é melhor separar logo, porque a gente não vai dar certo, porque tem gente que a cada 10 brigas que tem, 11 diz que vai se separar. É incrível, o tempo inteiro está pensando em desistir, está pensando em parar. Não tem esperança, não tem paciência, não tem perseverança. Seu casamento não anda, não funciona dessa forma. Repetindo, está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 4 a 7. Anote essa passagem bíblica, que é para você fazer um dever de ler todo dia, se for preciso, na sua vida. Para você ver, de fato, qual é o comportamento de uma pessoa que ama verdadeiramente. Tá certo? Você precisa entender isso. Isso vai mudar o seu casamento, isso vai transformar o seu casamento e a sua casa. Essa é a verdadeira essência da paciência e da longanimidade. Mas o que é mesmo paciência e longanimidade? Segundo o dicionário, nós ouvimos até aqui, segundo a Bíblia, o que a Bíblia falou. Agora, o que é que o dicionário fala sobre esse nome desse tamanho? Longanimidade. Olha o que é que ele diz. É a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro, magnanimidade e generosidade. Olha que coisa linda, gente. Ou seja, eu suporto, não é que eu aceite o erro do outro, mas eu suporto e eu luto com ele para que ele saia daquele erro, para que ele saia daquele problema, pelo amor que eu tenho a ele. Então, eu luto não com ele, mas eu luto por ele, porque eu sei que aquele erro não define quem a pessoa é. O seu marido, ele não é o erro dele. A sua esposa não é o erro dela. O seu marido não é esse momento que ele está vivendo. Consegue entender a diferença? Tem gente que é um marido maravilhoso a vida inteira, é uma esposa maravilhosa a vida inteira, e na hora que comete um erro, na hora que cai, o outro quer se separar. Não aguenta, não suporta, vamos separar. Caraca, você teve 10 anos casado, 20 anos casado com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que foi fiel, que foi honesta, que ajudou você, que cresceu com você a vida inteira. E agora, por causa de um erro, você não tem paciência, você não tem longanimidade, você não consegue ser paciente, ser amoroso, ser generoso com ela. Como pode isso? Agora vamos ver o que é que o dicionário fala sobre a paciência. A paciência é a resignação com que se suportam contrariedades e dificuldades. Ou seja, é abrir mão, meu irmão, de si mesmo para ver o outro feliz. É deixar o egoísmo de lado e pensar no bem comum da sua família.
Você só será feliz quando aprender a fazer o outro feliz. Foi isso que Jesus fez na vida por mim e por você. Ele veio nos ensinar isso. Ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, para vir nessa terra em forma de ser humano, como eu e você, para se humilhar por nós. Se você não é capaz de suportar o processo de abrir mão do seu eu para que você possa ser feliz e ver o seu cônjuge feliz, você não está no lugar certo. Você está no lugar errado. É hora de mudar de lugar. Será que você está tendo com o seu cônjuge a mesma paciência que você tem com as pessoas lá fora? Às vezes a pessoa lá fora é um doce, é um gentleman, é um amor, mas dentro de casa é um cavalo batizado. Eu lembro de uma piada, claro, né, que eu ri muito no dia que eu ouvi essa piada, que disse que um irmãozinho da igreja, um obreiro daqueles bem firme mesmo dentro da igreja, ele morreu. E aí no enterro dele estavam todos os irmãos da igreja, a esposa e os filhos estavam assim na cabeceira do caixão, assim, olhando para o rosto dele, e o pastor chegou e começou a orar ali pela família e falar sobre aquele irmãozinho. E na hora que o pastor começa a orar, depois ele começa a falar sobre o irmão, ele diz, olha, aqui está um homem que durante muitos anos serviu, foi amoroso, foi gentil, ajudou em tudo, e fez isso, e fez aquilo, e era alegre, e era paciente, e era não sei o quê. Aí disse que a viúva foi parando de chorar, foi olhando assim para a cara do pastor, aí disse, pastor, o senhor tem certeza que o senhor está no enterro certo? Porque esse homem que o senhor está falando não era o meu marido, não. Ou seja, tem gente que dentro da igreja é um amor com todo mundo, é um gentleman, é educado, faz tudo que o povo pede, mas dentro de casa é um demônio com a família. Não faz nada dentro de casa, não ajuda a esposa, não ajuda os filhos, não tem coragem de lavar uma louça. Você está entendendo o que eu quero dizer? Será que você está tratando a sua esposa, o seu marido, como você trata as pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, lá fora? Será? Muitas vezes nós temos tanta paciência com os de fora e tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos como um bicho, dando coice e patada o tempo inteiro. Queria que você refletisse sobre isso. O amor, meu amigo, é uma decisão e ele é feito de admiração, desejo e respeito. E o respeito, ele nada mais é que a capacidade de entender que o outro tem limitações. É a inabilidade dele. Nós somos feridos onde nós somos feridos aonde nós não somos compreendidos. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo muito claro. Você está chateado com o seu cônjuge por algum motivo e, naturalmente, você começa a acusá-lo daquilo que ele não tem. As habilidades que ele não tem, você começa a acusar, começa a condenar ele. É na limitação dele ou dela que você acusa ou julga. É onde você acaba perdendo o respeito e se tornando, muitas vezes ali, um relacionamento abusivo. Consegue entender? Eu vou dar um exemplo real dentro da nossa casa. Nós estamos casados há 10 anos, estudamos sobre relacionamento, conhecemos um ao outro muito bem hoje. E mesmo assim, ainda existem momentos que a gente precisa cuidar, precisa se policiar para que a gente não entre em brigas. Por quê? Porque tem faltas de habilidades da minha esposa que até hoje eu não aceito. Tem faltas de habilidade minha que até hoje minha esposa não aceita. Então a gente tem que suportar em amor. É o suportar em amor com essas limitações e inabilidades que irão cobrindo essa área que falta com sabedoria e com muito discernimento, claro, e ajudando o seu cônjuge a superar essas limitações. Quando a minha esposa entende uma inabilidade minha, uma deficiência, e ao invés de julgar, de condenar e de brigar, ela me ajuda a superar isso, a gente passa para um outro nível de casamento. Entendeu? Às vezes eu só brigava, e depois de tantos anos, eu digo, tem tantos anos que eu brigo pela mesma coisa e não tem jeito, não resolve. Que tal se eu mudar a estratégia? Se eu parar de brigar, começar a entender a minha esposa e começar a tentar ajudar ela a sair disso? Talvez seja a melhor opção, talvez seja o ideal para o meu casamento e para o seu. Consegue entender? Para encerrar esse curso de forma prática e trazendo objetivos e esperança para o seu futuro e para o futuro da sua família,
eu quero te ensinar um exercício que vai mudar completamente a sua vida. Nós vamos falar sobre a árvore do futuro. O que é que você vai plantar hoje para que você possa colher amanhã? Nós temos essa árvore aqui na nossa casa e você vai construir uma árvore dessa de futuro para você. Quais são os frutos que você quer colher no seu futuro? Por que eu estou falando sobre isso? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer lugar serve. Então você precisa, junto do seu marido, junto da sua esposa, ter a clareza do destino de vocês, quais são os objetivos, quais são os sonhos futuros, o que é que a gente está plantando na nossa árvore hoje para a gente colher como fruto lá na frente, tá certo? Então preste bastante atenção no que você vai fazer agora. Você vai conversar com o seu cônjuge e vocês vão começar a pensar em todos os planos e sonhos que vocês têm para o futuro. Tudo que vocês sonham para o futuro de vocês. Daí, depois dessa conversa, vocês vão pegar ou um quadro em branco ou até mesmo uma folha de cartolina ali em branco. Vocês vão recortar de revistas ou vão imprimir da internet imagens de tudo que pode inspirar vocês, que podem retratar os sonhos, os planos de vocês para o futuro. E aí vocês vão pegando esses recortes e vão organizando ali e colando naquela cartolina, naquele quadro, para que vocês possam colocar essas impressões, esses cortes, o que você fez, em algum lugar dentro da sua casa. Eu vou dar um exemplo nosso, o que foi que a gente fez no nosso quadro, o que foi que a gente fez aqui nessa nossa árvore de visão do futuro. Preste atenção. Nós queremos ter 3 filhos, por exemplo, 2 meninos e uma menina. Você tem que ser específico no que você quer. Então você vai ali recortar uma imagem de uma família que tenha 2 filhos, que seja menino e uma menina. Coloca isso lá no seu quadro, lá na sua árvore de visão do futuro. Outro exemplo, sonhamos em morar em uma mansão. Então você vai lá na internet, em algum lugar, pega a imagem de uma mansão, o mais aproximado do que você sonha, do que você pensa, recorta ou imprime aquela imagem e cola lá na sua árvore de visão do futuro, certo? Tudo que vocês desejam, tudo que vocês pensam, vocês vão recortando ou imprimindo e vão colando lá. Você pode fazer literalmente no seu quadro o desenho de uma árvore e sair pregando em cada cantinho dessa árvore uma foto dessa, uma imagem dessa, porque ali são os frutos que vocês irão colher no futuro. E aí todos os dias você vai estar olhando para esse seu mural, para essa sua árvore e você vai pensando, construindo a sua visão de futuro. Você entende? Ali vai estar tudo que é sonho, tudo que é objetivo, tudo que vocês querem. Se você sonha com algum carro para o futuro, recorta a imagem daquele carro, coloca aquela imagem lá. Se você sonha com um emprego, se você sonha com uma faculdade, faz o recorte. Eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero estudar nesse lugar, eu quero participar dessa igreja. Tudo, seja muito específico no seu quadro, no seu mural, na sua árvore de visão do futuro, tá? Agora, atenção, bastante atenção para o que eu vou dizer para você agora. Esse seu mural, esse seu quadro, certo? Essa sua árvore de visão do futuro, do que você vai colher, dos frutos que você vai colher no futuro, ela não pode estar em qualquer lugar da sua casa, em um lugar de fácil acesso. Eu vou colocar na sala da minha casa, eu vou colocar na cozinha, na entrada. Não pode. Outras pessoas não precisam ter acesso ao teu sonho, ao que você deseja, ao que você sonha para o seu futuro com seu marido e para a sua família. Você coloca num local que só vocês tenham acesso. Pode ser no quarto de vocês, pode ser atrás da porta do quarto, pode ser no banheiro do quarto de vocês, no closet de vocês, em um local que vocês vejam todos os dias. É importante que todos os dias vocês estejam vendo aquela árvore de vocês. Mas as pessoas não precisam ver. Basta que vocês vejam. Entendeu isso? Porque o sonho é de vocês. A visão é de vocês. Então ninguém, outras pessoas, não precisam saber da visão de futuro que vocês têm. Meu amigo, minha amiga, eu estou muito feliz por você. Se vocês chegaram até aqui e fizeram tudo o que propomos para vocês, se vocês ouviram tudo com bastante atenção
e vocês fizeram todos os exercícios, colocaram em prática tudo que a gente ensinou, certamente, sem dúvida nenhuma, o casamento de vocês ele já deve estar em um outro nível. Demoramos anos e anos, eu e Lohane, para aprender o que nós estamos ensinando para vocês em apenas 7 aulas. Vocês não precisam sofrer tudo que nós sofremos e erramos lá atrás para viver o que a gente vive hoje. Aprenda rápido e conserte rápido o seu casamento antes que seja tarde demais. Agora, só depende de vocês. Tudo que a gente podia fazer por vocês nesse curso, nesse treinamento, a gente já fez. Não deixe de colocar em prática tudo que vocês aprenderam. Lembre-se, a diferença não é o que a gente fala, é o que vocês entendem e o que vocês executam na prática do dia a dia para o casamento de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e o seu casamento. Quero encerrar esse curso, terminar esse curso, orando por você e pela sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar agora, nesse momento, bênçãos sem medidas caindo do céu sobre cada casal, sobre cada família que acompanhou, que participou desse curso até aqui. Pai, que o Senhor possa fazê-los prosperar. Nós declaramos prosperidade financeira, mas também prosperidade de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Que esses casais possam receber nas suas casas prosperidade de paz, de amor, de alegria, de saúde, que eles possam crescer, evoluir, Pai, 100 vezes mais. Que os seus filhos cresçam e caminhem diante da Tua palavra, que eles possam viver não guiados, Pai, pelo que eles pensam, pelo que eles acham, mas que eles sejam guiados pelo Teu manual, pela Tua palavra, Pai. Pai, abençoa os negócios, abençoa, Pai, os estudos, abençoa, Pai, o futuro de cada família dessa, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abra a mente, o coração, dê entendimento a cada um deles, para que eles possam crescer e prosperar muito, muito mais. Esse é o nosso pedido, Pai, e o nosso desejo, desde já. Nós já te oramos e te agradecemos, ciente que o Senhor nos escuta, porque nós não oramos por merecimento, mas te oramos no santo e poderoso nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. E você que está assistindo a gente agora diz amém. Um beijo, meu amigo, fica com Deus e até o nosso próximo curso ou mentoria.